Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém? Muito bem, queridos. Hoje nós vamos falar a respeito do tema tempos de restauração. Os irmãos estão lembrados que nós estamos estudando o sermão aqui do apóstolo Pedro. E este é o segundo sermão de Pedro no livro dos Atos dos Apóstolos. E na primeira parte deste sermão nós vimos que Pedro ele falou a respeito dos tempos de refrigério. E nós estudamos há 2 semanas atrás o que significava ou o que significa esse tempo de refrigério que vem pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que os tempos do refrigério se refere exatamente ao perdão dos nossos pecados, ao cancelamento da dívida e ao recobrar das forças que vem pelo poder da presença do Senhor Jesus. Mas Pedro menciona esses tempos de refrigérios no versículo de número 19, quando ele diz que os nossos pecados, eles são cancelados ou apagados, e no verso 20 ele diz que pela presença do Senhor vem esses tempos de refrigério. Mas imediatamente no verso de número 21, os irmãos perceberam que Pedro também cita tempos de restauração. E faz-se necessário pontuar, irmãos, que a palavra tempos que é usada aqui se refere à época, era ou estação. Ou seja, quando Pedro fala desses tempos, Pedro não está falando de um tempo no sentido cronológico apenas, mas Pedro está falando de tempo no sentido específico. É um tempo que foi pré-estabelecido por Deus. É um tempo que Deus quis que acontecesse certas coisas que nós veremos nesta noite que vão acontecer. É um tempo de Deus, é um tempo estabelecido. E este tempo aqui de restauração, pré-estabelecido por Deus, na verdade é um tempo escatológico. Ou seja, este tempo não se refere a um momento que acontece agora, mas este tempo de restauração se refere a um momento em que acontecerá no futuro. Por isso que é um tempo escatológico. Ele vai acontecer no final de todas as coisas, no tempo do fim, mais precisamente na era conhecida como reino milenar. Então é bom nós termos isso em mente. E a primeira pergunta esta noite é: mas o que será este tempo? Como já disse, este tempo se refere exatamente ao tempo do milênio. Mas, irmão Marcos, o que é o milênio? O milênio é um tempo escatológico em que o Senhor Jesus Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos. E este tempo
aonde Jesus reinará sobre a terra, reinará sobre Israel, cumprindo várias profecias do Antigo Testamento. Ele tem um tempo de 1000 anos, mas na verdade este reino, ele não acaba com os 1000 anos. Os 1000 anos é apenas um tempo específico aonde esse reino começará e terminará no sentido do milênio. Mas na verdade o reino de Cristo não dura apenas 1000 anos. 1000 anos é um tempo específico para cumprir as profecias dos profetas, como Pedro menciona aqui. Mas o reino de Cristo é um reino eterno que durará para sempre. Amém, meus irmãos? Mas nós devemos entender que esses tempos de restauração, eles foram prometidos. A ideia de Cristo reinando sobre a casa de Davi, sentado no trono de Davi, em Jerusalém, cumprindo as profecias bíblicas, foi algo que o próprio anjo disse a Maria. Eu quero que os irmãos olhem comigo, por favor, o que está escrito em Lucas capítulo de número 1. Evangelho segundo Lucas capítulo 1. Veja o que o anjo disse a Maria acerca deste reino de Cristo sobre a terra. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33, está escrito assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Glória a Deus. Prestem bem atenção, irmãos, que o reino a qual o anjo diz que Jesus reinará, e o trono a qual o anjo diz a Maria que Jesus se assentará, é o trono de Davi, seu pai. E quando há uma menção aqui sobre Davi sendo pai de Jesus, obviamente essa expressão se refere à genealogia. Jesus, ele vem da genealogia real. Jesus, ele vem da descendência de Davi. Então ele vai se assentar no trono de Davi por direito, tanto por direito estabelecido por Deus, como também por direito de descendência, de genealogia. Ele é o grande rei que se assentará no trono de Davi, e o seu reino durará para sempre. Aleluia. É curioso isso aqui, irmãos, porque alguns que pensam diferente, que acham que o reino de Cristo é apenas um reino espiritual, e nós sabemos que o reino de Cristo tem um aspecto espiritual. Espiritualmente falando, o reino já está entre nós. Jesus, ele reina em nossos corações. Mas escatologicamente falando, o reino também é literal. Aqueles que acreditam que o reino é apenas espiritual, eles espiritualizam esse texto aqui, mas não tem como espiritualizar esse texto, porque o texto deixa claro que ele vai se assentar, o trono de Davi será dado a ele. Isso aqui ainda não se cumpriu. Jesus ainda não sentou no trono de Davi. Jesus ainda não estabeleceu o seu reino físico e literal sobre a terra. Isso é para um tempo futuro, e nós como igreja cremos, à luz das Escrituras, que este reino é literal, ele permanece para sempre, e nós estamos caminhando para este reino milenar, aonde nós, junto com o povo de Deus, Israel, reinaremos com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso é importante nós pontuarmos aqui. A primeira parte dessa profecia já se cumpriu. Jesus já veio, já deram o nome de Jesus a ele, e este era filho do Altíssimo, até aí tudo bem. Mas a parte que fala que ele se assentará no trono de Davi ainda vai acontecer. Em que tempo, irmão Marcos? No milênio. E como esse tempo é chamado? Tempos de restauração, que é o que Pedro menciona em Atos capítulo 3. Outra coisa que nós temos que entender, irmãos, para ficar claro, é que o reino milenar, ele dura 1000 anos porque é o cumprimento de uma profecia. Eu vou repetir isso para que os irmãos entendam. Havia
esse desejo de se estabelecer esse reino já desde o Antigo Testamento. E a curiosidade e o desejo de adentrar nesse reino era tão grande que nós vimos aqui estudando Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 de Atos, versículo 6 em diante, que quando Jesus está falando sobre a missão da igreja, o desejo de reinar com Cristo era tão grande que os discípulos perguntaram: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, é uma esperança de todo judeu, de que um dia o Messias virá, se assentará no trono de Davi, estabelecerá o seu reino na era milenar, no período de 1000 anos, e o seu reino durará eternamente, cumprindo várias profecias bíblicas, dentre elas, Daniel 2:24. Abra aí, irmãos, Daniel capítulo 2, versículo 24, veja que lindo esse texto. Daniel capítulo 2, versículo 24, deixe-me adiantar aqui, para nós ganharmos tempo. Daniel capítulo 2, versículo 44, perdão. Daniel capítulo 2, versículo 44. Eu já expliquei para os irmãos aqui este sonho de Nabucodonosor, a revelação e a interpretação de Daniel. Mas veja o que ele diz no verso 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória a Deus. O que significa? Significa que enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos observando reinos humanos indo e vindo. Presidentes sendo eleitos, reeleitos ou não mais eleitos. Homens vêm e vão, sentam na cadeira do poder por algum tempo e depois passam. Se não passar, porque as pessoas tiraram para não ser eleito, vão passar porque vão morrer, porque são seres humanos, mortais, passageiros. Mas o reino que nós estamos aguardando, e o rei desse reino, ele é eterno, ele não morre, e ninguém tira ele do trono, porque o trono é dele por direito, é ele que se assenta num alto e sublime trono. Santo Agostinho, ele dizia, irmãos, que reinos terrestres têm o seu auge e o seu declínio, mas está chegando aí aquele homem, diz Agostinho, de quem é dito: o seu reino jamais terá fim. É por isso, irmãos, que um crente verdadeiro, escute isso aqui, um crente verdadeiro, ele não fica louco tentando defender reinos humanos. O crente verdadeiro, ele não arruma confusão com ninguém por causa de reinos passageiros. O crente verdadeiro permanece na dependência de Deus, porque sabe que o único governo justo que trará paz, alegria e justiça é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum rei humano pode fazer isso, irmão. Em todo reino humano, por mais que haja esforço, por mais que a pessoa seja aparentemente correta, mas em todo reino humano haverá falhas, haverá corrupções, haverá invertidas, haverá coisas por debaixo dos panos, mas o reino de Cristo é o reino transparente, justo e perfeito. Glória a Deus, aleluia. Vejam bem, porque a profecia diz respeito a isso. E este milênio, que nós vamos já abrir a Bíblia para eu mostrar aos irmãos o milênio em Apocalipse, mas esse milênio aqui é exatamente os tempos da restauração de todas as coisas que Pedro fala aqui. Agora note bem, o que é restauração aqui no texto? Pode voltar lá para Atos, porque Pedro menciona em Atos 3, versículo 21, qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração. A palavra restauração no grego é a palavra apocastástase. Esta é uma palavra curiosa. Apocastástasis. Por quê? Qual o significado dessa palavra? Significa mudar para um estado anterior que era bom.
Escute isso. O que é restauração? É mudar para o estado anterior que era bom. Quando é que era bom? Antes da queda. Gênesis 1 e 2. Depois de Gênesis 3, bagunçou tudo, sim ou não? A morte entrou no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. A terra, a natureza foi afetada, ela passou a produzir espinhos e cardos que não tinha antes. Tudo foi modificado quando o pecado entrou no mundo. Portanto, quando o texto diz, na pregação de Pedro, que esses tempos da restauração de todas as coisas está por vir, o significado é exatamente esse. No reino milenar, no reino de Cristo, Deus transformará a terra no estado melhor do que quando era antes da queda. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Porque muitos de nós, por falta do conhecimento bíblico, diz assim: ah, como eu queria viver como Adão viveu antes da queda. Pois não diga isso mais não, porque você vai viver. Neste tempo da restauração, a terra será restaurada, as leis da natureza mudarão, haverá paz entre homens e animais, não haverá mais guerras, o rei Jesus estará no trono, quem governará é ele por uma teocracia verdadeira, a lei será incorruptível e nós viveremos em plena paz neste mundo restaurado. Glória a Deus. Irmãos, eu almejo isso aqui. Eu fico pensando, quando leio os textos que vou ler essa noite, eu fico imaginando como será este dia. Como será? Ao longo das exposições bíblicas, ao longo dos anos, a gente foi tão ensinado a pensar no céu, e não é errado não. Haverá um momento em que nós iremos para o céu, obviamente, mas a gente perdeu a noção de que na verdade a terra será restaurada. A gente fala muito do céu, mas se você ler Apocalipse capítulo 21, claramente João diz: é novo céu e nova terra. A terra será restaurada, apocatástasis. Haverá um tempo de restauração de todas as coisas. E esta terra que tem tantas coisas malignas vai ser transformada em um estado de bondade, onde haverá uma teocracia. Deus será o supremo rei da terra para todo sempre. Ah, eu almejo isso demais, irmão. Porque os irmãos sabem que quando Israel pede um rei, no primeiro livro de Samuel, não precisa abrir, no capítulo de número 8, Israel pede um rei, a partir do versículo 4 até o 22. Samuel fica desgostoso, porque o povo pediu um rei. Disseram que os filhos de Samuel não prestavam para nada, e realmente não prestava mesmo. Não imitaram o pai. Disseram: nós queremos um rei. Mas qual era o problema? É que eles queriam um rei como os das outras nações. E eles estavam desprezando a partir daquele momento a teocracia. Porque até aquele momento Deus era o rei do povo. Mas eles ficaram tão impressionados com as outras nações que tinham reis humanos, que eles disseram o seguinte: nós não queremos mais que Deus seja o rei. Nós queremos ter também um homem que governe sobre nós. E aí Samuel ficou choroso, desgostoso. E aí Deus vai até Samuel e diz assim: Samuel, não fique triste porque o povo pediu um rei. Porque na verdade o povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim, porque eu sou o rei desse povo. E aí Deus diz: agora diga para o povo o que é ter um rei como o das outras nações. Aí, meus irmãos, parece quando Deus diz, e Samuel reproduz: imposto. Tudo que você tem não é totalmente seu, que você tem que pagar para morar no que é seu. Não é assim hoje também, né? Tudo você tem que pagar. E tem mais: o rei vai ficar com boa parte daquilo que você tem, e você vai trabalhar como se fosse um escravo. É o sistema de hoje. Porque no sistema dos reis humanos, o imposto é pesado. No sistema dos reis humanos, o povo não tem vez.
E eu não estou falando de um governo específico, não. Eu estou falando do governo humano mesmo. Qualquer um que esteja no poder é assim. A história de que, eu penso muito do povo é balela, irmão. Só pensam no voto. Somente. Tem o mais pior e tem o menos pior. Mas nenhum pode fazer por nós aquilo que as profecias bíblicas dizem que vai fazer. Por quê? Porque o único rei que vai cumprir as profecias é Jesus. Por isso que não adianta ficar aqui nenhum louco achando que qualquer homem, por melhor que seja, ele vai conseguir trazer o melhor para a gente. Pode até melhorar em algumas áreas, mas o melhor quem traz é Cristo. É só no reino de Cristo. Não adianta, irmãos. Veja, e aí quando nós analisamos a passagem bíblica, aí o povo diz, não tem problema, eu quero assim mesmo. Irmão, o povo é besta, né? Assim. Mesmo sabendo que vai ter imposto pesado, mesmo sabendo que a gente não vai ter mais liberdade, mas eu quero assim mesmo. Aí Deus disse, então tá bom, Samuel, dá o rei a eles que eles tanto querem. Aí vem Saul. Aí pronto, irmão, a desgraça começa. A partir do momento que Deus deixa de ser o rei do povo, a teocracia sai, entra a monarquia, e aí tudo vira uma bagunça. Porque um reino onde Deus não é o rei, nunca será um reino perfeito. Eu quero que nós aprendamos isso aqui esta noite. Pode até ser melhorzinho. Como eu disse, tem um melhor e um pior, um mais pior, um menos pior. Mas nenhum é perfeito. Porque o único reino perfeito é o reino em que Cristo será o rei para todo sempre. Aí esse é perfeito. Esse aí é perfeito. Então note bem, esse tempo de restauração, ele vai trazer também essa teocracia verdadeira. Deus será novamente o rei desse povo. Cristo se assentará no trono e neste trono, Cristo vai ser o rei do reino e não haverá mais corrupção. O que vai acontecer nesse reino? Primeiro, neste reino haverá ensino da lei de Deus. Mas lá, irmão, não é nenhum pregador famoso que vai pregar. Lá todos estarão sentados, porque quem vai nos ensinar a lei é o próprio Senhor Jesus. Veja na sua Bíblia, Isaías capítulo 2, por isso que eu disse aos irmãos que eu fico pensando como será isso. Você já imaginou? Bora para o culto, vamos, quem vai pregar hoje? Irmão Marcos, que é isso, irmão? Quem vai pregar hoje? Pregador fulano de tal, famoso? Não, senhor, se fosse eu nem ia. E quem é que vai pregar? Quem vai ensinar a lei lá nesse reino? É o próprio Senhor. Nós aprenderemos diretamente dele. É por isso que eu digo isso aqui. Como eu queria estar no tempo dos apóstolos. Você também viverá esse tempo. Lá naquele dia, no reino onde o rei será Cristo, todos subirão ao monte do Senhor para aprender a sua palavra, e será o próprio Senhor que ministrará aos nossos corações. Aleluia. Isaías 2, veja isso na sua Bíblia. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar esse assunto, eu dizia para minha esposa, é tão bonito que parece que não é real. Né? Tão bonito que parece que não é real. Mas Deus faz assim, irmão. No Salmo 126 é dito que quando Deus tirou o povo do cativeiro, eles estavam como quem sonha. Quando nós estivermos vivendo isso aqui, a gente vai dizer a mesma coisa. Rapaz, hoje parece que eu estou sonhando. Veja aí, capítulo 2 de Isaías, verso 1 em diante. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e elevará sobre os outeiros, e para ele, olha o texto, afluirão todos os povos. Irmão, pense num culto, hein? Todos os povos vão para esse culto, todas as nações. Aí veja o verso 3, e olha eles dizendo no caminho: irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos. Glória a Deus. Glória a Deus. E segue: e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas esposas
espadas em rélias de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Hoje, os que defendem a ideia do desarmamento, é desarmamento de uns e armamento de outros. É assim ou não é? Desarma a população e bota a arma onde? Na mão de quem? Na mão de quem? Na mão do bandido, irmão. Mas aqui não, ó. Nesse reino aqui, haverá um desarmamento. Mas é um desarmamento verdadeiro. Todos vão pegar, irmãos, as suas espadas e vão trocar por arado. Para quê? Porque agora não tem mais guerra. Agora a gente vai só cuidar da terra. Glória a Deus. Aleluia. E o que mais? E as suas lanças, também um instrumento de guerra, em podadeiras. Por que vão trocar as armas por ferramentas de agricultura? Porque ninguém vai mais levantar a espada um contra o outro, porque no reino de Cristo não terá guerra. É um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, irmão, qualquer proposta de desarmamento hoje é mentirosa. A única proposta certa e séria de desarmamento é essa aqui. Porque aqui não vai para a mão de ninguém. Aqui todos vão trocar suas armas por ferramentas de agricultura. E nós viveremos em harmonia, cuidando da terra restaurada que o Senhor nos deu. Irmãos, nós estamos caminhando para lá. Mas tem mais. O que é que vai ter mais nesse reino, irmão? A natureza experimentará paz. Entre os animais não haverá mais morte. Veja aí, Isaías 11. Isaías capítulo 11. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos estão ouvindo pela primeira vez esse ensinamento. É um ensinamento que não é muito pregado. Se os irmãos prestarem atenção, escatologia, apocalipse é uma coisa que um bocado de pregador não prega. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Aí muitos preferem, tua roda vai virar. É assim? Quem estava em cima vai para baixo, quem estava embaixo vai para cima. O povo gosta disso. Mas o que alimenta a igreja é a palavra de Deus, é todo o conselho de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá, capítulo 11 de Isaías, versículos 6 a 10. Veja isso aqui, irmão, isso está acontecendo hoje, porque estão dizendo que nós já estamos no reino milenar. Irmão, com tanta guerra, né? Vamos lá, vamos ler do 5, Isaías 11, 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, irmão. Está acontecendo isso hoje? Bota o cabrito lá para tu ver. Se o lobo não tora ele no meio com o dente e a garra. Isso é para o tempo futuro, é os tempos da restauração, ó. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. Meu irmão, que coisa maravilhosa. E segue, versículo 8. A criança de peito brincará sobre a toca de quê? Da aspe. Tem uma versão que diz da serpente venenosa. E já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não vai acontecer nada. Olha o 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Estamos indo para esse reino, irmãos. Por que eu não me abalo com os reinos da terra? Porque eu não estou aguardando nenhum rei humano. Eu estou aguardando o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu estou aguardando este reino aqui, onde os animais viverão em harmonia. Olha o 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Quem é a raiz de Jessé, irmãos? Cristo. Todos vão para lá. Todos vão buscá-lo, todos vão atrás dele, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a sua morada. Esses são os tempos da restauração. Esse é o reino milenar. Mas tem mais. Olha Isaías 65, irmãos. Isso aqui é para os irmãos entenderem também que a gente não vai ficar
A ideia da mentalidade dos evangélicos é: eu vou para o céu, vou ficar que nem um anjo, tocando harpa e louvando ao Senhor dia após dia. Irmão, isso é para anjo. Quando Jesus disse que nós seremos como os anjos dos céus, em Mateus 22, Jesus não estava dizendo que nós seríamos anjos. Jesus estava dizendo que nós seríamos semelhante aos anjos, no sentido de que não haveria mais procriação. É disso que Jesus está falando. Mas nós vamos ser nós, irmão. Corpos glorificados? Sim. Mas nós somos criaturas que são espirituais, que vão para o céu, que celebrarão as bodas do Cordeiro no céu por 7 anos, mas nós viveremos no novo céu e numa nova terra, porque nós somos seres terrestres também. Então não vamos tirar a terra de nós não, irmão. 65 de Isaías, olha o versículo 17 em diante. Pois eis que eu crio, olha aí, ó, Deus criando, restauração, é a mesma palavra que aparece aonde? Em Apocalipse 21. Qual a diferença? É que em Apocalipse 21, João não dá detalhes. João fala de algo mais espiritual. João diz que não haverá choro, não haverá dor, mas já Isaías não. Isaías explica como será a nossa vida nesse novo céu e nessa nova terra. E é claro, aqui, no primeiro momento, se refere ao reino milenar. Vamos lá. Pois eu crio novos céus e nova terra, verso 17. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Pare um pouquinho, olhe para cá. Como eu vou estar, irmão Marcos, nesse reino tão maravilhoso, sabendo que meu pai, minha mãe, ou seja lá quem foi, que não aceitou Jesus, está queimando no inferno? Olha a resposta aí. Não haverá mais lembrança, nem memória. De quê? Vai ter amnésia? Não. A ideia aqui é que ninguém vai ficar lá sofrendo, pensando em quem não está. Sabe por quê, irmãos? Porque quem estiver lá vai ter plena consciência de que quem está lá só está lá por causa da justiça de Deus, e quem não está lá por causa da justiça de Deus. Deus é justo, condena quem quer e salva quem quer. Os que foram condenados foram porque rejeitaram. Os que foram salvos porque creram em Deus. Então ninguém vai ficar lá morrendo, sofrendo. Meu Deus, e agora? Não. A gente terá uma mentalidade diferente. A gente entenderá o que é justiça de Deus. Isso é tão verdade, só para explicar isso aqui de uma maneira mais simples, isso é tão verdade, que quando o rico está lá no inferno, lembra da parábola do rico e Lázaro? Ele lembra dos seus irmãos. Mas ele não diz que Deus é injusto se mandar os seus irmãos para lá, porque ele sabe que seus irmãos não eram crentes. É por isso que ele apela para que Deus faça alguma coisa enquanto eles estão vivos. Manda alguém lá pregar para eles não virem para cá. Ele não está dizendo, Senhor, é injusto se eles vierem. Não, ele está dizendo, eu sei que se eles vierem é justo, porque como eu, eles não te servem. Mas faça alguma coisa enquanto eles estão vivos, para eles não virem para esse lugar desgraçado que eu aqui estou. Então lá a gente terá consciência de que os que não foram salvos, não foram salvos porque não creram, e Deus é justo. Deus não salva ninguém por parentesco. A salvação é individual. Amém, meus irmãos? Vamos voltar para cá, 18. Mas vós, olha aí, folgareis. Irmão, tem crente que gosta de folga, olha aí, ó. Folgareis e exultareis perpetualmente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Aqui está se falando a respeito do período do milênio. Verso 21, eles edificarão casas, habitarão nelas, plantarão vinhas, comerão seus frutos, não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Sabe o que significa? Tudo que você produzir é seu. Nenhum governo vai botar a mão naquilo que você ganhou. Eita, glória a Deus. A vontade de ir logo para esse reino, irmão. Né? Porque quando a gente pega aquela fichona do mercado, a gente diz, meu Deus, mas eu estou pagando. Para que eu estou pagando isso aqui? Não é assim que a gente diz?
É tanto imposto, irmão, que a gente fica doido. Aqui não. Tudo que você trabalhar é seu, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então não vai ter ninguém lá espertinho. Ei, me dê aí uma. Não, senhor, aqui ó. Olha o texto. Desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Tudo que você produzir é seu. Ninguém vai botar a mão. Deus vai dar tudo por inteiro a você. Glória a Deus. 23, ó. Não trabalharão de balde. Eu me lembro de uma vez que o irmão disse assim: ninguém vai mais carregar água, né, irmão, na cabeça. Ele disse: não é isso não, meu, que lá na realidade da gente tinha a carregar água na cabeça. Aí o irmão pensou logo: graças a Deus ninguém vai mais andar com balde. Mas não é isso não, irmão. De balde aqui é em vão. Ou seja, ninguém vai trabalhar mais em vão. Não tem coisa que a gente faz que é em vão? A gente trabalha, se esforça, gasta dinheiro, emprega tempo, e quando a gente conquista aquilo, a gente vê que não serve mais. Passou. Mas aqui não, olha o que diz mais: nem terão filhos para calamidade, não terão filhos para desgraça, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, aí note o versículo 24, ó. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Muita gente pega esse texto aqui e isola, e aplica para hoje, mas não é para hoje não. Hoje a gente clama, irmão, e tem hora que demora, não demora? Aí tem gente que diz: olha, antes que você clame, Deus vai responder. Agora não. Senão a Bíblia não dizia: orai sem. A Bíblia não se contradiz. Aqui é no reino milenar. Agora tem contradição aqui, irmão, porque ele disse que no verso 19 ele disse que não haverá voz de clamor. Tem contradição? Não. O texto diz que não se ouvirá a voz de clamor no verso 19. No verso de número 24 não tem voz de clamor, porque o texto diz: antes que clamem, Deus já vai trazer a resposta. Oh, glória a Deus. Ninguém vai precisar nem clamar. Aí o 25, ó. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente. A cor da serpente não mudou muito não foi? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz quem? Diz o Senhor. Não é diz um teólogo, não é diz Hernando Dias Lopes, não é diz Augusto Nicodemos, não é diz nenhum desses teólogos brasileiros, nem fora do Brasil. É diz o Senhor. Está aqui na Bíblia. É literal, eu creio e eu vou reinar neste reino. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, vamos lá, vamos seguir. Quando Paulo escreve aos Romanos, irmãos, Paulo diz que o desejo de entrar nesse reino não é só nosso não. A própria natureza deseja esse tempo de restauração. Se não, vejamos rapidamente Romanos capítulo 8, olha o que Paulo escreve. Eu vou ler mais rápido aqui, irmãos, para a gente ganhar um tempinho, que eu quero concluir o capítulo 3 hoje. Quero só explicar de forma geral aqui aos irmãos sobre esse tempo de restauração. Romanos 8, olha o que Paulo diz, do verso 18 em diante. Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo está dizendo: os sofrimentos que nós passamos neste tempo nem se compara com as alegrias e a perfeição que viveremos no reino de Cristo. Glória a Deus. A ardente expectativa da criação, olha o que ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação, a natureza, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, isso é, porque o homem pecou, a natureza sofreu com o pecado do homem. Verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo faz o quê? Geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe o que Paulo está dizendo? A natureza geme também. A natureza espera um dia tudo aquilo que nós acabamos de ler. Paz na natureza, terra restaurada, reino restaurado e paz estabelecida. A natureza também geme. Eu li um teólogo que ele disse o seguinte: cada furacão
cada ventania, cada maremoto, cada terremoto, é o gemido da natureza dizendo: ah, como eu quero que esse dia chegue logo. Onde não haverá mais nada disso, irmão. Tem mais negócio de placa tectônica, nem nada não. Não haverá mais terremoto, nem maremoto, nem destruição. Toda a natureza experimentará o tempo da restauração no reino de paz de Cristo Jesus. Eita, glória a Deus. Paulo, ele chama esse tempo, que Pedro chama de tempo da restauração, Paulo chama de plenitude dos tempos. Em Efésios 1:10, dispensação da plenitude do tempo. O que é dispensação? Dispensação é uma palavra grega oikonomia, ou oikonomos, que significa a maneira como Deus, ele conduz o tempo. Para os irmãos terem uma ideia, nós somos dispensacionalistas. O que é isso, irmão Marcos? Nós cremos que a história da humanidade, à luz da Bíblia, ela está dividida em 7 dispensações. Primeira dispensação, dispensação da inocência, é o período antes da queda. Segunda dispensação, consciência, é o período pós-queda. Terceira dispensação, governo humano, aí abrange ali o período de Noé. Quarta dispensação, patriarcal, é o período dos patriarcas. Quinta dispensação, dispensação da lei, aí abrange ali o êxodo, o período de Moisés até Atos capítulo 2. Sexta dispensação, dispensação da graça. É essa que nós estamos vivendo. Aleluia. Nós estamos na dispensação da graça. Mas haverá um dia que a dispensação da graça vai passar e vem a dispensação de quê? Do reino, que é o que nós estamos pregando aqui agora. Olha como está pertinho, irmão. Nós estamos na dispensação da graça e daqui a pouquinho Jesus vem e a gente entra na dispensação do reino milenar. Aleluia, e todas essas profecias que lemos aqui se cumprirão. Mas vamos lá, quando é que vai acontecer, irmão Marcos? Aqui é rápido. Os tempos da restauração. Olha o que diz a Bíblia aí em Atos, onde nós lemos. Aqui eu serei bem rápido, eu pegarei 5 minutos dos irmãos, só para a gente concluir. Atos 3. Quando é que vai acontecer? Quando Jesus voltar. Olha o que diz o verso 21. Ao qual, falando de Jesus, é necessário que o céu receba até os tempos da restauração. Eu gosto de uma outra versão que diz: é necessário que o céu retenha, segure ele. Por quê? Porque este tempo de restauração ou milênio, ele só acontece quando Jesus voltar. Agora lembrem-se, a vida de Jesus, ela é dividida em 2 fases. Primeira fase, arrebatamento da igreja. Na primeira fase, Jesus fica nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4. E é a igreja que sobe no arrebatamento ao encontro do Senhor. Essa é a primeira fase. É tanto que a Bíblia diz que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Então Jesus não vem à terra na primeira fase. Ele fica nos céus e é a igreja que sobe. Quando a igreja sobe na primeira fase, arrebatamento, a gente vai para o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É o julgamento das nossas obras. Ninguém lá vai ser julgado para condenação, porque todos já foram salvos. São as nossas obras que serão julgadas no tribunal, para saber se elas são fiéis ou não, se foram feitas para a glória de Deus ou não. E o fogo provará, diz Paulo. E caso as obras não forem honestas, ninguém será condenado, mas também não receberá galardão. Depois do tribunal de Cristo, a igreja segue para as bodas do Cordeiro, que é o casamento entre a igreja e Cristo, que durará quantos anos? 7 anos, que são exatamente os 7 anos de tribulação que vai estar acontecendo aqui na terra. A igreja não passa pela grande tribulação. Não passa. Não passa. Eu não tenho tempo de mostrar as evidências bíblicas, mas os irmãos já me viram pregar isso aqui várias vezes. A igreja não passa pela grande tribulação. A igreja não está esperando o anticristo. A igreja não está esperando o reino do mal. A igreja não foi destinada para a ira. A igreja foi destinada para a salvação. E nós vamos para as bodas do Cordeiro e não para a grande tribulação. Amém, meus irmãos? Isso é a verdade bíblica. Muito bem, terminando os 7 anos de bodas do Cordeiro, a festa de casamento, nós lá no céu, celebrando com Jesus. E aqui embaixo, a besta, o falso profeta, tudo destruindo, perseguindo o povo de Deus. Aí agora vem a segunda fase.
Jesus vem com a igreja. Percebeu a diferença? Na primeira fase, Jesus vem para a igreja, arrebatamento. Na segunda fase, Jesus volta com a igreja. Para quê? Para julgar o mundo. E nós estaremos lá, sentadinho no trono, mas Jesus julgando o mundo. Diz Paulo em 1 Coríntios 6,12 que nós vamos julgar o mundo. Como é bonito isso. Aí agora sim Cristo desce à terra. Agora cumpre-se Apocalipse 1,7. E todo olho o verá. E verá ele vindo com eu e tu, para reinar sobre a terra no reino milenar. Glória a Deus. Irmão, isso é muito bonito, é grandioso. Agora note, quando Jesus volta com a igreja, eu não tenho tempo de ler as referências, mas depois os irmãos leem em casa. Apocalipse capítulo 19, do 11 a 16, Jesus vem montado num cavalo branco. E nós também. A gente vem vestido com vestiduras brancas, montado num cavalo branco. Aqui embaixo está havendo uma revolta. A besta, o falso profeta, eles fizeram uma confederação de 10 nações. E esse monte de gente, reino do mundo, eles vão se juntar, olha a audácia, eles vão se juntar para batalhar contra Jesus, que é chamado e conhecido como Batalha do Armagedon. Só que, como diz o reverendo Antônio Gilberto, não é batalha, porque ninguém consegue lutar contra Cristo. Então todas as nações vão se reunir para lutar a batalha contra Cristo. Mas a Bíblia diz que pelo sopro da sua boca ele destruirá o anticristo, e eles serão lançados no lago de fogo, e o reino de Cristo será estabelecido na terra. Não tem batalha porque não tem oponente. Eles vão tentar lutar, mas não vão conseguir. Por quê? Porque Cristo irá destruí-los com o sopro da sua boca. E tem um texto maravilhoso em Apocalipse que diz assim: e onde estiver os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque todo mundo vai saber que a batalha foi vencida. Como? Por causa dos urubu. Os urubus serão a sinalização de Deus. Porque quando o urubu está voando, o que é que a gente diz? Tem carniça. Vai morrer tanta gente, irmão, que vai ter comida para o urubu até umas horas. Aí o povo vai olhar aquele monte de urubu lá nas terras de Jerusalém e vão dizer: o que é isso? Isso é a vitória de Cristo sobre a besta. Os exércitos estão mortos e os urubus estão fartando das suas carnes, e a igreja reinará com o Senhor. Eita, glória a Deus. Mas vamos lá, vamos terminar. Agora, esse tempo da restauração é o que propriamente dito? Aí nós vamos voltar para Atos para a gente terminar. É o cumprimento das profecias dos profetas, que Pedro menciona aqui, que eu vou só fazer uma abordagem geral por conta da hora. Verso 21 de Atos 3: o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Nós citamos vários aqui dos textos de Isaías, mas há em Daniel, há em Jeremias, há em Ezequiel, que obviamente não daria tempo de nós citarmos todos eles aqui. E Pedro cita aqui Moisés, quando em Deuteronômio 18:19 ele fala de Jesus, dizendo que Jesus seria um profeta semelhante a ele, porém maior do que ele. Depois Pedro diz que todos os profetas, verso 24, a começar de Samuel, falaram e anunciaram esses dias. Ou seja, todos os profetas, começando de Samuel até Malaquias, todos eles profetizaram que o Senhor Jesus viria e reinaria sobre a terra. Agora, irmão, tem uma coisa que é bonita, que eu não posso deixar de falar. Quando você lê Apocalipse 22, Apocalipse 22 diz assim, que Jesus, ele é a estrela da manhã. E ali João está falando de Jesus para a igreja. Para a igreja, Jesus é a estrela da manhã. E é curioso, porque esta expressão, estrela da manhã, para a igreja, se refere ao arrebatamento. Agora, quando você lê Malaquias, no capítulo 4, Jesus é descrito como o sol da justiça. E ali a referência é de Jesus para com Israel. O que significa isso? Todo cientista sabe, e vocês também que estudaram aí sabem, que a estrela da manhã, ela aparece primeiro de que quem? De que o sol. Sim ou não? Então, quando João menciona a estrela da manhã com relação a Cristo, ele está falando da primeira fase da vinda de Cristo, o arrebatamento. Para a igreja, Cristo brilhará como a estrela da manhã, que aparece primeiro do que o sol. Para Israel, é a segunda fase. Ele vem como o sol da justiça, para purificar os judeus que se arrependeram e condenar aqueles que se rebelaram. Então, só aqui nós temos as duas fases em duas figuras. Estrela da manhã, que aparece primeiro do que o
sol. Quando a estrela da manhã brilha, a igreja é arrebatada. Quando o sol da justiça nasce, o reino é implantado na terra e Israel será julgado. Só para os irmãos terem uma ideia. Mas vamos lá. Ao cumprimento aqui, no verso 25 de Atos 3, Pedro diz: vós sois os filhos dos profetas, pregando para o seu auditório, e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, diz Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, quem é a descendência de Abraão? Cristo. É só ler Gálatas 3,16, quando Paulo diz que esta profecia aqui se referia a Cristo. Ou seja, em Cristo todas as nações da terra serão abençoadas. Quando? Nos tempos da restauração de todas as coisas. E aí, irmãos, para concluir, verso 26. Como é que nós devemos viver? Nós que aguardamos esses tempos da restauração, nós que aguardamos o reino milenar, nós que aguardamos este reino tão bonito que eu li para os irmãos aqui esta noite, onde a natureza experimentará a paz, onde os homens experimentarão a paz. Como eu e você devemos viver para sermos participantes desse reino? A resposta está no verso 26. Pedro diz: Deus ressuscitou ao seu servo, enviou primeiramente a vós para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Como nós devemos viver como participantes desse reino? Longe do pecado. Porque só entra no reino, irmãos, quem está longe do pecado. E aí nós vamos terminar com o último texto. Olha quem vai ficar de fora do reino, irmãos. Olha comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aí eu encerro com esse texto, porque aqui é uma combinação maravilhosa. Pedro diz que aqueles que almejam esses tempos da restauração devem se apartar do pecado, da perversidade e da iniquidade. Por quê? Porque em pecado ninguém entra nesse reino. Olha aí quem vai ficar de fora. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, ó a lista. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de... E todos nós fazíamos parte dessa lista aqui antes. Sim ou não? Sim, todos nós. E por que agora nós podemos reinar, irmão? Por causa do verso 11. Olha o que diz o 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Naquele dia vão perguntar: por que você é digno de entrar nesse reino? E a resposta não será: porque eu trabalhei muito para Jesus na terra. Não. A resposta não será: porque eu sou um homem bom, porque eu sou uma mulher de princípios. Não, não, não. A resposta será uma só: porque eu fui lavado, santificado e justificado pelo poder de Cristo Jesus, meu Senhor. Fique em pé, vamos terminar, irmãos. Glória a Deus.